E se cavar fosse o caminho para se tornar o mais forte do mundo? No mangá A Cave King's Road to Paradise, a pá vira arma, o minério vira poder, e a caverna esconde muito mais que pedras. Esse é o seu mangá. Se curte histórias diferentes e cheias de aventura, se inscreve agora e vem ler com a gente. Surpreendentemente, depois de algumas horas, El acordou e se perguntou quando ele sequer tinha caído. Adormecido e se lembrou de como aconteceu quando Rihanna evoluiu. Ele acordou vendo Rihanna, que estava segurando sua cabeça em seu colo. Ela o assegurou de que estava ali para ele, e vê-lo deixou desconcertado. Ele se levantou imediatamente e ainda não estava acostumado com sua nova aparência. Ela disse a ele que deveria se deitar porque ele desmaiou de repente. Antes disso, quando ficou na frente de Rina para protegê-la do sangramento nasal de Mapa, ele disse a ela que estava bem agora, apenas um pouco cansado do antes. Ele perguntou por quanto tempo ele tinha dormido e como estava Mapa. Ela disse a ele que Mapa também estava dormindo e, em seguida, perguntou se ela mesma estava bem, já que ninguém esperava que ela parecesse humana agora. Ela ficou em silêncio por um minuto e disse a ele que na verdade não gostava de sua antiga aparência. Ela tinha sido amaldiçoada desde jovem, e por causa disso, seu corpo ficou doente ao longo dos anos, o que fazia suas belas irmãs rirem dela. Então, seus pais tentaram ajudá-la, mas acabaram por excluí-la também. Então foi por isso que, quando ela mudou e se olhou no espelho, acabou sendo exatamente como ela queria ser, alguém bonita. Ela pediu desculpas a El por usar uma pedra tão preciosa por um desejo egoísta. Ele disse a ela que não precisava dizer isso, pois ele mesmo tinha se transformado desde que chegou a esta ilha. Então estava tudo bem para ela ter uma nova vida para si mesma, e seria um desperdício se ela estivesse em um corpo que não gostasse. Ela agradeceu por ele ser tão generoso e compreensivo, e, como seu corpo e nova vida foram dados por ele, ela decidiu oferecer tudo a ele. Ele segurou suas mãos, tentando dizer algo, mas então percebeu o Mapa de pé atrás deles, observando a situação se desenrolar, o que assustou ambos. A nova transformação de Rihanna foi uma notícia chocante para a tribo Belden, e então ela fez roupas para si mesma com a seda de Tarim e outros. Ela perguntou como eles haviam, e todos, exceto aqueles que a viram evoluir, não conseguiam acreditar que isso aconteceu com ela da noite para o dia. Mas uma vez que viram Rina trabalhando muito, perceberam que realmente era ela e se aqueceram com ela logo o suficiente. Ela então se dedicou ao estudo de magia e artes marciais com suas ambições intermináveis. Após ganhar uma nova vida, ela ouviu tudo e o que quer que fizesse, e El ficou feliz em vê-la se divertindo aproveitando sua mudança. Forrest chegou e perguntou no que El estava pensando, ao que ele admitiu que claramente não estava olhando para as pernas de Rihanna ou algo do tipo. Boris entendeu isso de forma direta e disse que esperava que El notasse o brasão de Rihanna, que era agricultora. Ela tinha o brasão de agricultora, que tornava as colheitas abundantes, então foi uma boa decisão de El confiar a plantação a Rihanna. Ele ficou surpreso ao saber que um Goblin também poderia ter brasões, ao que vários admitiu que era possível. Teal pediu desculpas se parecia rude, pois ele havia aprendido que apenas humanos tinham brasões. Forrest então mostrou seu próprio brasão, o Rei da Feitiçaria, que era um brasão incrível por si só. Ele sabia o quão poderoso seu brasão poderia se tornar, mas vários afirmou que ele não podia usá-lo, já que não tinha magia. Ele poderia ajudar Rihanna a estudar magia com a ajuda de seu brasão, mesmo que não pudesse usá-los ele mesmo. Forrest então afirmou que agora deveriam focar em recuperar a Terra do Mar para expandir a ilha com mais território e aumentar suas colheitas também. Ele pensou que também deveria criar espaços maiores onde as crianças pudessem brincar. Varys mencionou que precisaria de mais matérias-primas, então El disse a ele que queria tentar algo e pediu a Varys para deixar com ele. Ele percebeu que poderia usar a oficina mesmo fora da caverna, então a usou para criar matérias-primas como blocos e planejar locais. Depois, ele usou magia da água para remover a água do mar ao redor deles e preencheu com rochas e cascalho, cobrindo a superfície com terra de aranhas enjauladas. Ele achou que isso seria o suficiente por enquanto e conseguiu construir um grande espaço com a ajuda da oficina. Rihanna, Varys e Elven foram verificar o local, e as crianças os seguiram. As crianças gostaram do lugar e agradeceram a El por isso. Ele ficou feliz em poder ajudá-los, e Rihanna também agradeceu, dizendo que também poderia usar esse espaço para cultivar ótimas colheitas. Ele estava ansioso por isso também. Então, de repente, um grande pássaro apareceu e atacou o mapa do nada. Engoliu o mapa e os goblins ficaram assustados, pois era um pássaro assassino conhecido por sempre caçar em bando.
Teal instruiu todos a voltarem para a caverna, e começaram a correr de volta. Então, uma criança caiu, tornando a situação ainda mais difícil para eles. Fu tentou ajudar a criança enquanto El desviava dos pássaros com sua magia. Então, de repente, um pássaro investiu contra Fu e a criança, e no momento certo, o pescoço do pássaro foi cortado pelo ataque de Elvin. Ele conseguiu salvar sua filha e disse a ela para sair de lá. Em seguida, ele cortou as cabeças de vários pássaros assassinos, mostrando o verdadeiro poder de um Goblin general da tribo Belden. El decidiu se juntar a Elvin e ajudá-lo. Então, de repente, outro pássaro estava atacando por trás, mas Rihanna usou sua magia de escudo para bloqueá-lo. Ela disse a ele para fazer o que precisava, e graças a ela, ele pôde se concentrar em lutar contra os pássaros assassinos. Ele pediu a Elvin que fosse cuidadoso e acertasse apenas as cabeças dos pássaros, já que não sabiam qual tinha mapa dentro. Forrest pediu que eles fossem para a entrada, e El decidiu protegê-la. Então, ele se lembrou de que tinha Pedra do Coração e teve a ideia de criar um grande golem das rochas que tinha e colocar a Pedra do Coração dentro dele. O golem matou os pássaros atacando as entradas com facilidade, enquanto o pássaro que engoliu o mapa vomitou, e uma babá o pegou a tempo. Agora, eles não precisavam se preocupar em acertar mapa, e ele pediu a Elvin que os reunisse. Elvin então usou seus machados, que estavam amarrados com cordas feitas de seda de Terrence, para amarrar dezenas de pássaros assassinos de uma vez. A corda era muito forte, e o próximo passo foi El entrar e congelar os pássaros com sua magia de Blizzard. Ele congelou todos os pássaros de uma vez, e ao ver isso, os outros pássaros assassinos recuaram instantaneamente. Os outros goblins comemoraram por serem vitoriosos, e Elvin ficou feliz em ver o quão incrível seu chefe se saiu na luta. Rihanna rapidamente foi até El e perguntou se ele estava machucado, e ele admitiu que estava assustado no início, mas agora ela estava com ele, o que o fez se sentir bem. As pernas de El estavam realmente tremendo porque era sua primeira luta contra os monstros, e Varys chegou expressando sua felicidade ao ver que estavam bem, seguido pelos outros que compartilhavam os mesmos sentimentos. Ele estava feliz por ter chegado longe desde antes e começou a se sentir orgulhoso de si mesmo por ser o tipo de pessoa que poderia se tornar um verdadeiro senhor feudal. Eles voltaram para as cavernas, e no caminho, ele perguntou a Rihanna se poderiam comer os pássaros assassinos. Ela disse a ele que eram comestíveis, na verdade, saborosos depois de assados. E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.